Está ocorrendo no Brasil uma inversão da situação política como poucas vezes se viu na história recente do país. O Brasil deu um literal cavalo de pau na sua política. E a prova disso é a rejeição dos pré-candidatos à presidência da República em 2018. Em dezembro de 2016, Lula era o candidato ou pré-candidato mais rejeitado à presidência da República e os candidatos ou pré-candidatos Marina Silva, João Dória, Alckmin e Bolsonaro tinham rejeições muito pequenas. O que é que aconteceu de lá para cá para que esse quadro se invertesse de uma forma espantosa que merece análise? Vamos ver os números. Em dezembro de 2016, o Datafolha detectou que o presidente Michel Temer tinha 45% de rejeição, Aécio Neves tinha 30%, José Serra 20%, Jair Bolsonaro 18%, Geraldo Alckmin 17% e Marina Silva 15%. Na recente pesquisa Datafolha, o Michel Temer pulou de 45% para 71%, o Lula caiu para 39%, pouco mais do que ele tinha em 2002, quando se elegeu presidente pela primeira vez, quando ele tinha 33%. O Jair Bolsonaro teve uma disparada na sua rejeição e foi de 18% para 28%. O Alckmin passou para 27% e a Marina Silva 24%. O que é estranho em tudo isso, talvez mais estranho do que tudo, seja o caso de Marina Silva, porque a disparada, a rejeição dela mais um pouco dobraria de tamanho. Ela tinha 15%, foi parar em 24%. O que é que fez a Marina Silva? A única especulação que se pode fazer é a de que Marina, talvez por ter apoiado Aécio no segundo turno de 2014, esteja pagando os efeitos de tudo que se descobriu sobre o ex-candidato à presidência pelo PSDB em 2014. Então, o caso de Marina Silva continua ainda assim sendo um pouco estranho, porque o eleitorado todo em conjunto teria que fazer um cálculo mental aí, de perguntar, mas a Marina Silva apoiou o Aécio em 2014, então por isso eu não voto nela hoje. Mas é um quadro que faz parte, talvez, daquilo que motiva a escalada do Lula rumo à volta ao poder. Entende-se que a exposição do Bolsonaro deveria causar a ele um aumento forte na sua rejeição, porque veio à tona, começou a vir à tona todas as loucuras que ele anda dizendo desde que ele entrou na política. Um vídeo ainda dos anos 90 em que ele pregava a genocídio de 30 mil pessoas, sonegação de impostos, tortura. O Bolsonaro é um sujeito que basta jogar um holofote em cima dele que as pessoas se horrorizam com o tipo de pessoa que ele é. Então até a gente entende, não é? Mas foi um salto muito grande, porque também quase dobrou a rejeição a ele. Do Alckmin, também a gente tem que contextualizar que, apesar do moralismo dele, veio à tona o envolvimento dele em recebimento de propina, denunciado pelo Joesley Batista, né, que ele recebeu 10 milhões de propina, ele está sendo processado. Mas é estranho que a rejeição ao Alckmin suba tanto assim, porque foi noticiado uma ou duas vezes, foram notícias muito curtas na grande mídia, porque o Alckmin é um dos políticos, talvez o político mais blindado do Brasil seja o Geraldo Alckmin.
Nada prospera contra ele na mídia, há muitas denúncias há muitos anos, tem o caso escabroso da filha dele, que aos 20 e poucos anos se tornou diretora da Daslu, que depois se descobriu usava inclusive o aparato do Estado de São Paulo para sonegar impostos, para fazer contrabando. Então há muito escândalo envolvendo o Alckmin desde sempre, mas nada prospera, até porque ele aparelhou o PSDB em São Paulo, aparelhou o Ministério Público, então o Ministério Público de São Paulo ele é praticamente submisso ao governo do Estado. Mas assim mesmo a gente percebe que esses políticos eles têm queixo de vidro. O Lula ele costuma sempre dizer que ele apanha todo dia, passa 1 hora sendo acusado, 40 minutos sendo acusado no Jornal Nacional. O Jornal Nacional já chegou a dedicar uma edição inteirinha ao Lula para acusá-lo, e quanto mais o acusam, mais a sua rejeição cai. E agora está num nível muito baixo, como eu já falei, a rejeição hoje de 39% do Lula, ela é comparável à rejeição que ele tinha quando ele se elegeu pela primeira vez em 2002, ou quando ele se elegeu em 2002 e quando ele se reelegeu em 2006, que era na faixa de 33%, 30 e poucos por cento, e agora é 39%. Despencou, a rejeição do Lula já chegou a 57%, e agora está cadente, e o mais interessante é que começou a cair o gráfico que vocês veem aí na tela, ele mostra que a rejeição ao Lula começou a cair ainda mais após a condenação pelo Sérgio Moro em junho. Então o que se pode concluir é que a população está aderindo ao Lula de uma forma visceral. O que a gente fica refletindo é o seguinte: o que é que vai acontecer nesse país quando tentarem condenar, ou melhor, quando condenarem o Lula em segunda instância, tentando impedi-lo de ser candidato? Tudo bem que ele vai pedir recurso, vai pedir revisão ou uma liminar para concorrer ao STF e tal, mas eu acho que a gente sempre vai correr o risco de haver uma comoção, porque esses números da rejeição, o eleitorado, ao mesmo tempo que ele vai rejeitando menos o Lula, ele vai rejeitando mais os adversários do Lula. Então a população está formando um cerco em volta do Lula. E hoje eu tive uma notícia muito preocupante. O site antagonista, aqueles picaretas que construíram o site com dinheiro público, esse antagonista está garantindo, esse site, o antagonista do Diogo Mainardi, ele está garantindo que o Lula vai ser condenado em janeiro, nesse caso do imóvel cujo aluguel não teria sido pago, tal, que envolve os tais recibos, em janeiro, e antes da eleição, em agosto, o Lula seria condenado pela segunda vez. Então ele seria condenado 2 vezes, na falta de uma, 2 vezes para impedi-lo de ser candidato. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, isso é muito preocupante, na verdade isso é assustador, minha gente. O que está acontecendo no Brasil é digno das republiquetas bananeiras mais toscas do planeta. O judiciário ele foi colocado como um agente político eleitoral, o poder judiciário brasileiro. A desmoralização que o poder judiciário brasileiro está experimentando com essa campanha contra o Lula nunca se viu antes na história, nunca antes na história desse país. Meus amigos, eu passo essas informações para vocês, para muita reflexão sobre o que está acontecendo, porque eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito pesado. A população brasileira, o povo brasileiro está cerrando fileiras em torno do Lula, e a minha preocupação é que as pessoas possam radicalizar em vez de se restringirem a votar no Lula, porque a melhor resposta que o povo brasileiro pode dar aos golpistas, pode dar a essa máfia judiciária, é
simplesmente votar, é ir à urna. Não tem que fazer nenhum outro tipo de movimento, porque os golpistas, a ditadura judiciário-midiática, o que ela quer é que as pessoas radicalizem para arrumar uma desculpa para fechar o regime. Antes de terminar, eu quero fazer um registro sobre a operação da Polícia Federal na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi uma coisa desnecessária, levou reitor, a subreitora, os ex-reitores da universidade sob condução coercitiva por suspeita de desvio de verbas. Vocês sabem que eu sou uma das pessoas que experimentou esse tipo de tratamento autoritário, criminoso da Polícia Federal, do Judiciário, de prender pessoas nessa condução coercitiva, porque isso é uma prisão, prender pessoas que não fizeram nada, que não têm uma razão para serem levadas sob condução coercitiva, pessoas que compareceriam à polícia para prestar esclarecimentos, bastando um convite. Então é um espetáculo que eles dão para aparecer, talvez para o próximo capítulo do filme da Lava Jato, ou da Polícia Federal, não é? E é muito preocupante, eu já experimentei na pele isso, é muito duro. Como eu já contei outras vezes, eles invadiram a minha casa às 6 horas da manhã, eu tenho uma filha doente com paralisia cerebral, a menina começou a ficar muito nervosa, a gritar, a chorar, reviraram a minha casa inteira, minha esposa em trajes menores de dormir, né, traje feminino de dormir, tal, uma coisa que é transparente e tal, e não permitiram nem que ela se trocasse, não é? Reviraram toda a minha casa, tudo à toa. Depois o processo não andou, ficou por isso mesmo. Então é uma violência contra o cidadão, é uma coisa própria de ditaduras o que está acontecendo no país. E depois da morte do reitor da universidade lá de Santa Catarina, o Cancellier, esperava-se que eles tivessem um pouco mais de cuidado com esse tipo de operação, mas realmente o Brasil está vivendo um momento muito difícil. Enfim, eu agradeço novamente a atenção, como sempre peço a inscrição no canal de quem ainda não está inscrito, a curtida no nosso vídeo, e estamos chegando no meio da semana. Eu desejo um bom resto de semana para todo mundo e um grande abraço.